Fala, concurseiros! Eu sou Luiz Fernando Caldeira e este é o Super Dicas da Degrau Cultural. Hoje vamos dar início a um especial voltado exclusivamente para quem vai participar do aguardadíssimo concurso para técnico do Instituto Nacional do Seguro Social. Eu vou entrevistar professores das disciplinas que caíram na prova do último concurso para o INSS. Ou seja, vamos entrevistar professores de língua portuguesa, de direito administrativo, de regime jurídico único, direito constitucional, ética no serviço público, raciocínio lógico e informática, além, é claro, de legislação previdenciária. Vamos iniciar esse especial aqui falando de duas disciplinas de uma vez só. Vamos falar de direito administrativo e regime jurídico único. Quem vai dar as dicas para que você consiga gabaritar essas matérias é a professora Renata Jorge. Professora, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito aqui o meu convite de participar mais uma vez do programa Super Dicas da Degrau Cultural. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Luiz Fernando. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Vamos lá, professora. O INSS aí está aguardando, né, a autorização do Ministério da Economia para abrir esse concurso para técnico, né, do Seguro Social, um concurso muito aguardado, né? No entanto, assim, dada a grande concorrência que essa seleção terá, professora, os interessados não podem esperar o sinal verde do Ministério da Economia ser dado ou o edital sair, que é pior ainda, né, para começar os estudos, não é isso, professora? Isso. É sempre bom a gente frisar que não adianta começar a estudar quando sair o edital, porque é uma quantidade muito grande de matérias, e não são matérias só do direito, né? Cai muita coisa de direito, cai português, cai informática, cai outras matérias que não é só a parte jurídica. Sim. Então, esse concurso, ele vai sair esse ano, e é importante que o candidato tenha a percepção de que, para que ele consiga uma aprovação, ele tem que começar a estudar imediatamente. Até porque já existem pessoas que já estão estudando há bastante tempo, cada um com o seu ritmo, mas é fundamental que o candidato tenha em mente que, para ser aprovado nesse concurso, que é um excelente concurso, com uma remuneração bastante atraente, com possibilidade de estabilidade, de gratificações, é necessário que ele faça um cronograma de estudo, e aí cada um vai ter o seu cronograma, mas que ele comece a estudar desde já. Não espere o edital sair, porque quando o edital sair, a pessoa vai se assustar porque é uma quantidade muito grande de matérias e tem que ter uma organização, porque senão não vai conseguir exaurir o tema. E o que a gente sempre fala, pega o edital passado, olha o edital passado, mesmo que tenha sido há muito tempo, olha o edital passado, vê o que caiu, compra a legislação. É muito importante, Luiz Fernando, que as pessoas compreendam que, para estudar para concurso público que caia constitucional, administrativo e previdenciário, que também é um ramo do direito público, tem que ter a Constituição, tem que ter a legislação e ela tem que estar atualizada. Então, o que eu falo para os alunos é: comecem a estudar desde já, comprem a Constituição, leiam a Constituição, marquem o que é importante, pega o edital passado, marca na Constituição o que você vai ter que ler e comece a ler. Leia todos os dias. É preciso inserir na sua rotina cotidiana, na sua rotina diária, o hábito do estudo. Que você estude 1 hora por dia, que você estude 40 minutos, não importa. Esse negócio de horas líquidas gera só ansiedade. O que é importante é que a pessoa estude todos os dias. Não espere o edital sair para começar a estudar, porque já vai estar no prejuízo, já vai ter que andar muito mais rápido que é para buscar o resultado. Então, comece a estudar desde já, lendo a legislação e sempre com o edital passado, porque deve ser mais ou menos a mesma coisa, imagino eu. Isso que eu ia falar com a senhora, professora. Assim, além de ter a Constituição Federal, né, ter um programa ali ao lado, o que mais, assim, qual é a forma mais adequada de estudar direito administrativo e também o regime jurídico único para esse concurso do INSS? O mais importante é ter a legislação. Por exemplo, vou te dar um exemplo. No último concurso do INSS, não caiu, por exemplo, licitação. Não caiu. Mas eu tenho certeza que nesse concurso vai cair. Até porque a nova lei de licitações está em vigor. Sim. Então, eu acredito que as duas leis serão cobradas. Se não for cobrada também a lei do pregão, que é a Lei 10.520 de 2002.
Então, como a 8666 de 93 e a nova lei 14133, as duas estão em vigor, a lei 8666 estará em vigor até abril do ano que vem. Eu tenho certeza que nesse concurso a parte de licitação não vai ser deixada de fora. Então, o importante é que você tenha a legislação, tem que ter a lei de licitações e contratos, tem que ler a lei de licitações e contratos, tem que ler a lei de improbidade administrativa, que é a lei 8429 de 92, que no último concurso caiu. A lei importantíssima, talvez seja a lei mais importante em concurso federal, que é a Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo, e o regime jurídico único, que é o Estatuto do Servidor, que é a Lei 8.112 de 90. É importante que o candidato assista a aula, faça um bom caderno e, ao lado das suas anotações, a legislação. Tem que fazer da seguinte maneira: leia a teoria, assistiu a aula, faz um caderno legal, leia a teoria, legislação e exercícios. Não adianta querer fazer exercício se você não sabe a teoria. Você vai errar muitas questões, vai ficar desanimado, e o aspecto psicológico é fundamental na preparação de concurso público. Então, não tem milagre. Assistir a aula, fazer um caderno legal com as anotações que forem necessárias. Eu acho importante, inclusive, se você assistir a aula presencial, você gravar a aula e transcrever a aula, porque você fica com um caderno excelente, com todas as anotações que a gente compartilha em sala de aula, a legislação do seu lado, leu a matéria. Por exemplo, hoje eu vou estudar princípios do direito administrativo. Assistiu a aula, leu a matéria teórica, leu a legislação pertinente, faz exercício. E assim criar essa rotina. Concurso público é constância, é disciplina, é constância. É o que eu sempre falo, a administração pública, ela não busca gênios. Ninguém que passa em concurso é gênio, né? A gente tem que começar a desconstruir isso. Concurso público é absolutamente possível para quem quer que seja, desde que seja disciplinado. Tem que ter disciplina, tem que criar um método, e aí cada um tem o seu. Tem que criar um método e todos os dias estudar um pouco, nem que seja um pouquinho, mas que você crie o hábito do estudo, e isso é fundamental, porque aí sabe o que vai acontecer? O dia que você não conseguir estudar, por qualquer motivo, você vai sentir falta. A gente sente falta. E aí, no dia seguinte, você vai ter que compensar o dia que você não estudou. Mas a fórmula secreta, que não é secreta, é essa. Assistir uma boa aula, fazer um caderno legal, ler as anotações com a legislação do seu lado. Toda hora olhando a legislação, porque o professor comentou o artigo tal. Fechou a parte teórica, aí você faz exercícios da banca examinadora. Legal, professora. Esse é o caminho. E o Sebrasp tem um histórico de organizar muitos concursos do INSS. A senhora acha que os futuros candidatos devem estudar de forma direcionada para essa banca ou ainda precipitado? Eu acho que é precipitado. Assim, se não tivesse acontecido o que aconteceu, eu diria que 100% de chance de ser a Sebrasp novamente. A senhora diz a mudança de organização social do Sebrasp, né? Okay. Isso. A Sebrasp, que é a antiga SESP, né, mudou só o nome, ela era qualificada pelo Estado como organização social, né? Isso significa dizer que ela fazia parte do terceiro setor do Estado, que é a parceria do Estado com a sociedade civil. O que significa dizer que ela recebia do Estado subvenção social, ou seja, todos os contratos que ela assinava com o Estado para realização de concurso público era por dispensa de licitação. Agora não poderá com base no inciso 20 da Lei 8666, que tem uma disposição específica que será dispensa se o contrato for com uma organização social. Acontece que a Sebrasp foi desqualificada como organização social. Não significa dizer que ela deixou de existir. Ela existe, ela não deixou de existir, ela ainda pode celebrar contratos com a administração, portanto, ela ainda pode
fazer concursos públicos, organizar concursos públicos, mas não vai ser mais como OS. Ela até pode ser contratada por dispensa de licitação, mas não vai ser mais porque ela é uma OS. A dispensa de licitação vai ser agora pelo inciso 4 do artigo 24, que é pelo caráter emergencial. Ou então, sem dispensa de licitação, ela vai ter que se submeter a uma licitação como qualquer outra entidade e só vai ganhar se apresentar a proposta mais vantajosa, de acordo com os critérios que a administração estabelecer no edital. Tendo em vista a desqualificação, eu acho que seria incoerente, não há proibição legal alguma, mas eu acho que seria incoerente o Estado desqualificar, porque deve ter havido algum motivo, o Estado desqualificar para depois contratar uma entidade que ele mesmo desqualificou. Pode ser que o INSS venha a Sebrasp? Pode. Pode ser que venha a Sebrasp ABCDE, múltipla escolha? Pode. Mas pode ser que não seja Sebrasp? Também pode. Então, o que eu falo para os alunos é: faça exercícios não só da Sebrasp, faça exercícios da FGV e faça exercícios da FCC, que são as duas bancas, junto com a Sebrasp, que são as mais importantes, que conseguem elaborar questões mais interessantes. Então, eu acho que não tem que fazer só a questão da Sebrasp, eu acho que tem que, enquanto o edital não vier, eu acho que tem que pulverizar. Algumas questões da Sebrasp, sim, que pode ser que seja a mesma coisa, algumas questões da FGV e algumas questões da FCC, que também é uma banca bastante interessante, que eu acho que vai ter mais território, vai ter mais espaço agora, tendo em vista essa desqualificação. A senhora falou que a senhora não acredita em alterações no programa nem de direito administrativo, nem de regime jurídico único. A senhora acha que vai ser a mesma coisa? Talvez só a inclusão de licitações no direito administrativo? Só isso, basicamente, né? Regime jurídico único não vai mudar. É a Lei 8.112 inteira e os artigos 37 ao 41 da Constituição. Né? Não adianta assim, estudar servidor público só lendo o Estatuto, que é a Lei 8.112. Tem que ler também os artigos, tem que estudar os artigos 37 a 41 da Constituição, que falam também sobre estabilidade, concurso público. Essa parte não vai ter alteração. A outra parte, a única alteração que eu acredito que aconteça é a inclusão da parte de licitações e contratos na prova do INSS. Acho que dessa vez cai, e acho que tem mais que cair, que é uma matéria importante, que o candidato não pode se tornar servidor público sem conhecer as regras de contratação da administração. Até porque isso encontra fundamento na Constituição, e quando ele estiver estudando os artigos 37 a 41, ele vai passar pela licitação. Então, acho que, invariavelmente, essa parte vai ser incluída no edital desse ano. Então, falando especificamente aqui do direito administrativo e especificamente sobre a nova lei de licitações, quais são os pontos dessa nova lei que a senhora acredita que tem grande chance de serem explorados? Com certeza, ótima pergunta. Com certeza, a parte de modalidade de licitação, porque mudou. Porque na 8666 existem duas modalidades que na nova lei não existem mais. As modalidades tomada de preços e convite, que estão na 8666, deixaram de existir na nova lei. E na nova lei de licitações foi criada uma nova modalidade chamada diálogo competitivo, que isso está começando a cair em concurso. Na lei 8666, a regra da contratação é a concorrência. Na nova lei de licitações, a regra mudou. A legislação inverteu a narrativa. Então, a regra agora pela nova lei não é mais a concorrência, a regra é o pregão. Então, a parte de modalidades de licitação na nova lei, com certeza será cobrado. Como também será cobrada a parte de tipos de licitação, que também mudou. Tipos e modalidades são os tópicos mais importantes, né? Alguns tipos de licitação foram abolidos e foram criados novos tipos de licitação na nova lei, como, por exemplo, o conteúdo artístico é um critério novo para definir qual é a proposta mais vantajosa, que não existia na lei 8666.
Então, esses dois tópicos são importantes. E não esquecer os princípios. Os princípios da licitação estão no artigo 3º da 8666. Na nova lei, está no artigo 5º. E foram criados novos princípios. Então, essa parte de princípios, tipos e modalidades, na nova lei, é fundamental, porque isso é questão de prova, isso é, assim, tragédia, entre aspas, anunciada. A gente sabe que vai cair, porque são modificações muito importantes e que já começam a ser implementadas na prática pela administração pública. Então, a gente tem que estudar. E em relação aos outros assuntos de direito administrativo, professora, quais são aqueles assuntos que os candidatos precisam estudar com muita atenção, porque também tem grande chance de cair na prova? Há, com certeza, atos administrativos, que é o terror dos alunos. É verdade. É a parte que é mais difícil, porque cai muita jurisprudência, né? Se for a Sebrasp, então, eu costumo falar que a Sebrasp tem um caso de amor com a jurisprudência do STJ e do STF. Se for, por exemplo, a banca FGV, como foi no concurso da Polícia Civil aqui do Rio, a FGV é uma banca que o perfil da banca é cobrar mais doutrina. É uma questão de perfil. Mas, independente de qualquer coisa, a matéria, atos administrativos, é a matéria que é mais difícil, porque ela é muito explorada em concurso, muito bem explorada, porque não existe uma legislação que fale especificamente sobre esse tema. Então, eu indico que estudem com mais atenção essa parte, como também a parte de responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil é uma matéria que está caindo em todos os concursos. E as pessoas ficam estudando ali no rasinho, ali na marola, ali no óbvio, e o óbvio não cai porque o óbvio todo mundo sabe. O que as bancas examinadoras cobram nesse tópico é jurisprudência. São as exceções à regra geral. Então, são dois tópicos que devem ser lidos e estudados com mais atenção, com mais vagar, com mais prudência, cautela, porque são tópicos que são difíceis e são muito cobrados em concurso público. Atos administrativos e responsabilidade civil do Estado. E no que tange ao regime jurídico único, professora, quais são aqueles assuntos mais recorrentes de provas e que poderá cair no INSS? Sempre cai provimento, investidura e vacância, que é a parte inicial da lei até o artigo 33. Aí a lei dá um pulo, a parte de licenças e afastamentos não costuma cair muito, se cair uma questão de licença, é muito, não costuma cair muito. Mas provimento, investidura e vacância e a parte disciplinar da lei. Processo administrativo disciplinar, sindicância, as penalidades que o servidor pode sofrer se ele for condenado em processo administrativo. Tem súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal falando sobre o tema, ou seja, não é só ficar lendo a lei, né? Igual um doido, ficar lendo, decorando aquilo, não é isso. É preciso esquematizar, porque é cheio de prazos e tem um monte de informação, um monte de detalhe, mas a parte de provimento, investidura e vacância e a parte disciplinar, processo disciplinar, sindicância, processo administrativo sumário, também é um tópico que cai muito. Isso sempre cai em concurso e é importante que, se eu pudesse te dar uma dica do que você deve dar mais atenção no estatuto, essas duas partes, provimento, investidura e vacância e a parte disciplinar, que vai da sindicância, passando pelo processo administrativo disciplinar, processo administrativo sumário e as penalidades que o servidor pode sofrer se for condenado em um procedimento desse. Perfeito, professora. A senhora lembra quantas questões de direito administrativo e regime jurídico único caíram na última prova? Não lembro, porque como foi SESP, certo e errado, eu não me lembro, mas eu chutaria aí umas 20 questões, porque era certo e errado. Sim, Então, foi um bloco, né? Acho que com umas 20 questões, acho, mas eu não me lembro exatamente. Perfeito. Além da prova do INSS de 2015, quais outros são boas referências aí de estudo, professora? Olha, eu acho que esse ano, 3 concursos, né, que são 3 concursos federais,
vão atrair a atenção e a gente volta para aquilo que a gente falou. O candidato tem que começar a estudar ontem, né? Que são os concursos do INSS, da PF e da PRF para o cargo de agente administrativo, né? Esses 3 concursos vão sair esse ano. Não sei se a prova vai ser esse ano, mas o concurso vai sair esse ano, sendo prova esse ano, no mais tardar no começo do próximo ano. E são 3 concursos federais que basicamente caem as mesmas matérias. É o que a gente sempre fala. As matérias básicas, o aluno tem que estar estudando sempre, porque são matérias que caem em todos os concursos. Quais são as matérias? Direito constitucional, direito administrativo, português, informática e raciocínio lógico. Essas matérias aqui caem em todos os concursos. Então, o aluno tem que estar estudando sempre as matérias básicas, entendeu? E tem que estar estudando há um tempo. Aí sai amanhã o edital do INSS. Caem essas 5 matérias, mais direito previdenciário. Então, se o cara está estudando há um tempão com disciplina às 5, não é novidade para ele. Ele vai ter que focar só na matéria específica. Sim, essas 5 matérias aqui, ele vai continuar estudando como ele sempre estudou. Ele não vai perder o ritmo. Ele agora vai adequar a carga horária de estudo dele para o direito previdenciário. Aí vai sair PF e PRF. As 5 vão cair. Aí vai entrar direito penal, o cara estuda só penal. Entendeu? Sim. É isso que o aluno tem que entender, sabe, Luiz Fernando? O concurso público é um projeto de vida. E é um projeto de vida que não vem assim, porque se viesse assim, todo mundo seria servidor. Né? É um projeto de vida que demanda tempo, demanda dedicação, demanda horas estudando, demanda pagar um preço que poucas pessoas estão aptas a tanto. Né? Fazer curso é fundamental porque a gente direciona o aluno, mas aliado à sala de aula, ele tem que estar estudando em casa. Ele tem que estudar em casa, sozinho, passando os perrengues dele lá, fazendo as pesquisas se ele não estiver entendendo alguma coisa, pesquisando, mas essas 5 matérias sempre caem em todos os concursos, então tem que estar sempre estudando, sempre. Perfeito. Mas, na verdade, a pergunta que eu tinha feito, professora, era em relação a quais provas recentes são boas para os candidatos treinarem. Por exemplo, as provas que tivemos agora recentemente para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal, são boas provas também para se treinar? São provas com Sebrasp, né? Acho que são provas que são boas, mas são a Sebrasp. Então, a gente não tem que focar só na Sebrasp. Eu acho que uma prova boa para o aluno fazer foi a prova da Polícia Civil. Do Rio de Janeiro, né? Aqui, que foi a banca FGV. Foi uma prova super difícil, num nível elevadíssimo. Outra prova que eu acho legal também fazer foi a prova do TJ, aqui do Rio. Esse foi o Sebrasp. Foi Sebrasp, múltipla escolha. Exatamente. E aí você vê como é que a CESP, a Sebrasp, como é que ela se comporta diante de uma prova que é múltipla escolha. É importante fazer provas antigas. E escolha, obviamente, concursos recentes, né? Porque aí a gente vê o que a banca examinadora está cobrando mais, o que costuma cair mais. Então, esses 4 que eu acho bacana a pessoa pesquisar. PF, PRF, PSERG e TJ Rio de Janeiro, que foram provas difíceis. As provas foram difíceis e vale a pena refazer essas provas para ver como é que está o teu nível de estudo. Perfeito, professora. Para te encerrar aqui, professora, eu queria só dar essas suas últimas dicas aí para que os futuros candidatos do concurso do INSS possam aí gabaritar direito administrativo e regime jurídico único. Olha, a minha dica é, primeiro passo número 1, comprar a Constituição e ler. No direito administrativo, são os artigos 37 a 41, como eu já falei, que são os artigos que falam sobre o direito administrativo. Tem que ter a legislação do seu lado, tem que entrar no site do Planalto. Se você não quiser comprar a legislação, não precisa comprar aquele vadimeco imenso, não precisa. Mas que você imprima as leis. Lei de improbidade, lei de licitações, lei do processo administrativo.
assistir aulas. Mas olha, minha gente, assistir aula de quem você conhece, de quem você tem alguma referência. Não perca o seu tempo precioso, porque hoje em dia ninguém tem tempo para nada, né? Não perca o seu tempo lendo PDFs milagrosos de quem você não sabe quem fez aquilo ali. Assistindo aulas de quem você não conhece. Pior do que não estudar é estudar errado, porque a pessoa ela internaliza uma informação errada. Então, o que eu digo para os alunos é: estude com seriedade, estude com disciplina, pode ter vida social, o que não dá é para você substituir o teu estudo pela vida social. Você tira um dia da semana para você dar uma relaxada, mas é importante abdicar de coisas hoje em prol do estudo, porque lá na frente você vai olhar para trás e tudo terá valido a pena. Então, a Constituição, a legislação e faça um bom caderno para você ler inúmeras vezes até aquele negócio entrar na corrente sanguínea. Grave as aulas e transcreva a aula. Dá trabalho, eu sei que dá trabalho, mas no final você fica com material excelente para você não se preocupar com nada. Você vai reler diversas vezes aquilo ali, sempre. A legislação, a Constituição, um caderno legal e exercícios. Esse é o caminho, essa é a receita, a fórmula para ter um estudo consistente, um estudo denso, um estudo sólido, de qualidade e que vai te levar à assinatura do termo de posse com toda certeza, e aí você vai mudar a sua vida. Sensacional, professora. Os futuros aí candidatos do concurso para o INSS certamente gostaram muito das suas dicas, das suas orientações e vão aplicá-las aí durante os estudos para esse certame. Muito obrigado e fica o convite aqui para a senhora voltar aí num outro programa do Super Dicas, falando aí, dando dicas para um outro concurso, professora. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, o convite, a oportunidade e que todos tenham motivação para estudar, porque é o único caminho. Aliás, é o melhor caminho, né? Porque não existe nada mais tranquilo do que você ser servidor federal, para você ter uma vida tranquila, pacata, com a sua família, ter qualidade de vida. Então, o que eu puder fazer para ajudar, eu estou sempre à disposição. Obrigada mais uma vez pelo convite. A gente te agradece, professora. Quero agradecer também aos nossos internautas que acompanhando essa entrevista. Caso tenham gostado, não deixe de compartilhar o vídeo, né, com seus amigos, de dar aquele like e se inscrever também no canal da Degrau aqui no YouTube, né? Lembre-se que nos próximos dias nós vamos liberar os vídeos das outras disciplinas que serão cobradas na prova do concurso do INSS, né, para técnico do INSS. Por isso, não deixe de acompanhar o nosso canal aí no YouTube. Sugiro também que acompanhe o blog de notícias da Degrau Cultural, onde há sempre informações novas, né, sobre os principais concursos federais do Rio de Janeiro, e também o podcast Hora do Concurso, que está fazendo bastante sucesso, que está disponível nas principais plataformas digitais de áudio. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu!